Senhor presidente, sem querer rebater Vossa Excelência, nem tampouco o deputado Dauaire, eu confesso estar em estado de perplexidade. Pela primeira vez na minha vida, vou verificar um movimento que quer manter a alíquota de ICMS sobre o álcool hidratado de 32%. Eu estou em estado de perplexidade. Nunca vi isso. Qualquer movimento empresarial, o deputado Chicão Bulhões é testemunha, é para reduzir a alíquota e não para aumentar. E aí, senhor presidente, eu começo a ter algumas desconfianças. Primeiro, a alíquota em São Paulo é 12%. 12%, deputado Chicão Bulhões, 12%. O que tem feito os picaretas sonegadores? Vão em São Paulo, compram o álcool, não produzem, compram o álcool com alíquota de 12%, foge da barreira fiscal, vende aqui, colocando o ICMS de 34%, por via de consequência, lucram 22% e colocam no mercado, com uma concorrência predatória com quem está produzindo álcool no Rio de Janeiro, que não tem preço para concorrer com esses picaretas sonegadores. São mais de 30 milhões de litros que passam ali na Rio-São Paulo e, às vezes, alguma carreta dessa é apreendida. Eu não consigo entender esta argumentação, até porque tem uma pseudo-usina, senhor presidente. Depois eu vou lhe apresentar a denúncia. Uma pseudo-usina no norte fluminense, que, quiçá, é gerida pela família Magro. O senhor já deve ter ouvido falar do senhor Ricardo Magro, um dos maiores picaretas sonegadores que existe no estado do Rio, procurado por todos os estados, que usa essa usina de fachada exatamente para comprar em São Paulo a 12, fugir da barreira fiscal e jogar no mercado com uma alíquota de 34%. Eu não estou entendendo, senhor presidente. Não consigo entender esse movimento. Pode ser que seja incompreensão da minha parte, mas vou passar para o senhor depois o nome dessa usina. Além do mais, fosse eu governador, eu botava essa alíquota em 12 pontos percentuais, igualzinho a São Paulo. Por quê? Porque 12 é o valor mínimo da alíquota, porque é a alíquota das operações interestaduais na região sudeste. O Espírito Santo, salvo erro de memória, pratica uma alíquota de 17% e Minas Gerais uma alíquota de 15%. Então, essa demanda que o senhor traz me surpreende. Me surpreende. Que eu trago não, que me foi trazido. Não, que o senhor traz não, que foi trazido ao senhor por um conjunto de deputados do Norte e Noroeste Fluminense que os senhores nominou. Eu, antes de fazer audiência pública, senhor presidente, eu gostaria de me reunir com esses deputados para que eles me demonstrassem de qual é a mazela que existe em reduzir a alíquota. Porque hoje tem dois álcools que se vendem. O álcool dos picaretas
comprado em São Paulo e o álcool produzido no Rio. E o álcool produzido no Rio, quanto menor a alíquota, melhor. O senhor me dá uma parte, deputado? Claro, senhor deputado. Deputado Luiz Paulo, eu queria deixar registrado aqui que comungo da ideia do senhor. Quando eu li o projeto, eu entendi que reduzindo a alíquota estaria ajudando. Fui procurado por um representante das usinas, um segmento, para que nós pudéssemos discutir. O que nos leva aqui, e aí o senhor, com conhecedor que é de tudo que se diz a tributação, o que nós pedimos ao senhor presidente e ao governador do estado, que ouvisse não os picaretas, mas aqueles que trabalham, e o senhor, como sendo uma pessoa coerente que vai ouvir, não precisa nem, tendo um intervalo aqui, a gente chamar um representante para ele poder explicar ao senhor. Se o senhor se convencer e se for uma coisa boa para o estado do Rio de Janeiro, porque o que eu quero preservar lá na região norte e noroeste do estado e os demais deputados é o emprego, é a geração de renda daquela região. Se tem alguma indústria picareta, nós temos que denunciar ela nos rigores da lei, mas protegermos aqueles que precisam e querem trabalhar pelo nosso estado. Perfeitamente, senhor deputado. A não ser, senhor presidente, que exista algum decreto editado em gestões anteriores que propicie que esses produtores locais tenham uma alíquota muito menor do que aquela explicitada na Lei 2657 de 96, e eles estejam se creditando dessa diferença. É uma hipótese. E aí temos que também reanalisar esse decreto. Porque no âmbito de alíquotas só, não tem explicação, a não ser que tenha um jabuti em cima da árvore. Então vamos descobrir qual é a autoria desse jabuti, que pode ser um decreto. E decreto executivo andou emitindo às dezenas, aos centenas e aos milhares. Então, volta e meia, a gente se surpreende com um decreto diferente. Conselho da Paz, deputado Maxi Lopes. Adorei o Lopes, mas é Lemos. Nunes. Nunes também não, Lemos. Lemos. Maxi Lemos Nunes Lopes. Pronto. Querido deputado Luiz Paulo, senhor presidente, essa é uma discussão e aí eu quero parabenizar a presidência, porque abre um espaço para que nós possamos sentar na mesa e conversar um pouco sobre o tema. Confesso que eu também estou assustado, perplexo, conforme Vossa Excelência, porque eu só quero aqui chamar a atenção que o correto é que nós possamos reduzir o máximo que puder a alíquota e apertar na fiscalização nas divisas. Essa é a receita, me parece, para valorizar esse produto do Rio de Janeiro também. Não tenha dúvida que a maior produção é em São Paulo, mas nós não podemos ficar aqui fazendo vista grossa com 40 milhões de litros de álcool que passam nas nossas divisas pelas chamadas barreiras fiscais. O correto é que se faça uma queda de alíquota, e eu concordo com Vossa Excelência, 22 e mais 2 já é alguma coisa, mas podemos reduzir mais. Agora, o presidente trouxe aqui um tema que eu acho que o tempo, as horas que teremos, poderá ser importante até para descobrir o que está acontecendo. Mas eu creio que a receita correta, eu concordo com Vossa Excelência. Queda na alíquota, apertar na fiscalização para valorizar o nosso produto. Obrigado, senhor. Conselho da Paz, deputado Tiago Pampolha, e depois concluo. Queria corroborar com Vossa Excelência, com o deputado Max. É de suma importância discutir. O que o deputado Chico Machado falou aqui tem a sua relevância. É óbvio que nós precisamos discutir. O projeto recebeu emenda, nós vamos ter esse momento, mas nós precisamos sim pensar em baixar essa alíquota. Está totalmente
defasada essa discussão, nós estamos perdendo para São Paulo, estamos perdendo para os estados vizinhos e já passou da hora da gente corrigir esse problema e essa falha que o Rio de Janeiro vem enfrentando ao longo dos anos. Desde 2004, vige um decreto, até no final de 2018, né, que regulamenta isso, que diz que o percentual da alíquota cobrada, né, baixou dos 30% para 22%, com mais 2% acrescido do Fundo de Combate à Pobreza. E no início desse ano, esse decreto deixou de ter vigência. Então, nós vamos retomar ao que era antes. Nós aderimos o regime de recuperação fiscal já nesse montante, né? Então, eu acho justo a gente voltar ao status quo, sendo cobrado os 22% mais 2%. Senhor presidente, concluindo, deputado Dauari, o senhor que é um advogado tributarista, a argumentação, sob o ponto de vista matemático, não prospera. Por via de consequência, vou concluir que tem um decreto maroto vigindo atrás disso tudo. É a única hipótese prevista. Muito obrigado, senhor presidente.